Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta. Passou um tempinho, estamos de volta para a gente continuar a nossa caminhada, o nosso estudo do Antigo Testamento e, como iniciamos sempre, na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós estamos estudando o livro dos Juízes, né? Iniciamos no nosso último encontro falando do contexto, o que era o ambiente histórico no momento dos juízes. Com a morte de Josué, que foi sucessor de Moisés, Josué introduziu o povo na terra prometida, providenciou, ordenou a ocupação da terra prometida através das 12 tribos e, antes da sua morte, firmou um pacto, ele renovou a aliança do povo, prometendo obediência a Deus e posteriormente veio a falecer. Com a morte de Josué, não tendo ficado o sucessor, o povo que se deixava conduzir por um sistema tribal, as 12 tribos, cada qual com o seu líder, sentia necessidade de uma liderança pessoal. Havia a liderança teocrática, a liderança a partir de Deus como o chefe, como o líder, o rei daquele povo. Mas eles queriam uma liderança pessoal. Então, muito rapidamente, o povo de Israel, as 12 tribos, cada qual no seu território, o povo começa a praticar a infidelidade a Deus. Tudo aquilo que nós vimos no Pentateuco, toda aquela insistência de Deus, não siga outros deuses, não se associem aos povos estrangeiros, sem idolatria, tudo aquilo que Deus martelou, inculcou na cabeça do povo, isso tudo vai por água abaixo quando o povo começa a praticar atos de infidelidade. E nessa situação, dentro desse contexto, surgem os juízes. Então, esses juízes, eles eram pontuais, cada tribo, no momento em que cometia o seu deslize, o seu pecado, era ajudada, era assistida por um juiz suscitado, chamado por Deus, indicado por Deus para socorrer aquele povo. Esse juiz, como eu disse na aula anterior, não era um magistrado, ele era um administrador, ele era um governador, ele era alguém que ia encabeçar os acontecimentos na tribo. Eles foram ocasionais, escolhidos diretamente por Deus. Deus suscitava a cada tribo, dentro da sua necessidade, um juiz. E esses juízes revelam o testemunho de que Javé, o Senhor Deus, jamais abandonou o seu povo, apesar de toda a ingratidão, apesar de toda a infidelidade. E entre os grandes juízes, que nós vamos estudar a parte em 2 livros, primeiro e segundo livro de Samuel, esse personagem Samuel foi o único que exerceu uma autoridade sobre todo o território de Israel, sobre as 12 tribos. Os outros, os demais, eles, como eu já disse e insisti, eles foram pontuais, ocasionais. Cada tribo, no seu momento, teve a atuação de um juiz. Para facilitar, nós temos que ser bastante breve nas nossas reflexões, o que fica patente nesse momento, assim, o esqueleto dessa realidade está basicamente nessa equação: pecado do povo, castigo, Deus aplica a justiça, a partir do castigo, a partir daquilo que o povo passa a sofrer, eles relembram de Deus, voltam-se para Deus e Deus os salva. Então, isso no livro acontece repetidas vezes, praticamente uma vez para cada uma das 12 tribos. Por isso que a explicação é sucinta e depois, com a leitura do livro, vocês vão poder
identificar essa situação. Então, essa equação pecado mais castigo mais conversão igual a salvação, ela se desdobra dessa maneira. O que acontece? Israel, o povo, as 12 tribos, ou individualmente cada uma delas, faz o mal diante dos olhos de Deus. Essa expressão, faz o mal diante dos olhos de Deus, ela ocorre inúmeras vezes no texto bíblico do Antigo Testamento, e ela significa, o povo pecou. Alguém fez o mal, né, diante dos olhos de Deus, ou seja, cometeu um pecado. De que maneira? Né? Normalmente, o pecado é caracterizado pela infidelidade à aliança. Aquilo que eu disse no encerramento do nosso último encontro. Assim como, corrijo até, eu disse que era no capítulo 15 do livro do Êxodo, é no capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Deus, através de Moisés, firma o pacto, firma a aliança, né? A aliança bilateral. O povo e Deus, Deus e o povo. Agora, né, nós temos recente a aliança ratificada, confirmada pelo povo junto de Josué. E isso, né, por isso que Josué diz, olha, vocês estão dizendo que vai fazer, se vocês não fizerem, as pedras vão cobrar. Né? E não demorou muito, o povo começou a cometer infidelidade contra essa aliança com Deus, fazendo associações, né, se unindo com mulheres estrangeiras, assumindo as práticas politeístas do povo remanescente na Terra Prometida, e diante desse pecado, diante desse mal praticado diante dos olhos de Deus, Deus envia um castigo, ele envia, né, uma censura. Essa censura, essa correção, ela quase sempre vai acontecer através de uma invasão estrangeira. Ou seja, na medida que o povo começa a se engraçar com outros povos e etc e tal, Deus deixa rolar, deixa acontecer até que esse povo estrangeiro exerça a sua dominação, exerça o seu poderio sobre aquela tribo, sobre aquela porção do povo de Deus. Então, diante dessa invasão estrangeira, o povo vai experimentar, né, a submissão, toda espécie de sofrimento, né, escravidão e etc e tal. Então, aí, né, socorro, meu Deus, e pode subir? O povo, aqui está invertido, né? O povo se arrepende daquilo que praticou, um povo leviano, né, o povo de cabeça dura, e pede clemência para Deus. No momento em que o povo se arrepende e pede clemência, Deus, infinitamente misericordioso, se lembra da sua promessa, estarei convosco, não vos abandonarei, aquilo que Deus fala para Josué no início do livro, né, no capítulo 1, vou estar com você, aonde você puser o pé eu estou com você. Então Deus, né, é fiel, Deus é fiel. Procura lembrar, quando você estiver estudando isso aqui, o livro do Deuteronômio, quando nós estudamos, nós enfatizamos muito isso aí. Deuteronômio, aquele discurso de despedida de Moisés, onde ele insiste, né, fidelidade. A fidelidade a Deus. Aquilo que eu disse para vocês, né, o livro do Deuteronômio, parece Moisés na janela do ônibus do seu filho que está indo por Hopi Hari, e você falando os últimos lembretes. Liga para mim, não vai no banheiro sozinho, não sei o que, tudo aquilo. Moisés fala mais ou menos isso para o seu povo, né, antes de entrar na Terra Prometida. Olha, obedece a Deus, escuta o que ele falou. Eu falei, eu repeti, e assim por diante. Então, o povo se arrepende, Deus, né, se lembra da sua promessa de fidelidade e toma a iniciativa de socorrer o povo. De que maneira? Né? Enviando um juiz, enviando um administrador, enviando alguém que possa tomar o rumo, que possa retomar a caminhada. Então, né, a história é exatamente essa. O livro repete, né, de maneira sistemática esses fatos, algumas histórias mais recheadas, outras nem tanto. Inclusive isso vai dar
a classificação dos juízes, né? Então, toda vez que o povo caía na idolatria, era abandonado por Deus, caía na mão dos inimigos e quando se arrependia, recebia o socorro através da intervenção de um administrador, de um juiz suscitado no meio daquela mesma tribo onde a infidelidade estava ocorrendo. O livro dos juízes, né, para efeito de estudo, para efeito didático, pedagógico, ele é dividido, são 12 juízes, um para cada tribo, justamente o que eu estou falando, né, que o fato acontece assim, em todas as tribos, mais ou menos intensamente, mas em cada uma delas. Então, nós vamos ter nesses 12 juízes, os juízes maiores e os juízes menores. Qual é o critério para essa classificação? Simplesmente a quantidade de conteúdo na narrativa referente a este ou aquele juiz. Tem juiz que a Bíblia fala dele numa linha, numa frase, num versículo. Tem juiz, né, que gasta 3 capítulos, 4 capítulos, conta uma história, né, tem todo um enredo a respeito. Então, os juízes menores estão aqui: Sangar, Tolá, Jair, Abezão, Elon e Abidom, e relacionado com a tribo a qual ele pertence. Isso aqui vocês têm na apostila, né? Depois vocês façam essa comparação. Então, Sangar é da tribo de Simeão, Tolá é de Issacar, Jair e assim por diante. Esses aqui, né, não lhes é atribuído nenhum ato salvador. No texto, né, fala que eles atuaram junto àquela tribo num determinado momento, mas não dá detalhes, por isso menor, né? Uma referência pequena, menor, daquele juiz. Os maiores, né, os juízes maiores, são 6 menores e 6 maiores. Os maiores são Otoniel, Aode, Baraque, Gedeão, Jefité e Sansão. Tá? Também aqui com a sua correspondência de tribo. Né? Otoniel da tribo de Judá, Baraque da tribo de Neftali, Sansão da tribo de Dan. Então, esses, né, são heróis, libertadores, e as suas façanhas. Né? Então, a Bíblia já compõe um enredo histórico a respeito deles. Sansão, né, por demais conhecido de todos nós, Sansão, a sua cabeleira, Dalila, né, ele é traído, cortou o cabelo. Então, depois vocês leiam essas histórias. Eu vou só fazer uma referência aqui, como exemplo, da história de Gedeão, né, que é uma história também assim, muito intrigante. Gedeão, da tribo de Manassés. A tribo de Manassés estava sendo assediada pelos madianitas, né? O povo de Manassés plantava, os madianitas vinham e usurpava tudo. E aí então, né, diante dessa situação precária, Deus vai enviar um anjo para se comunicar com Gedeão, para que ele, né, suscitado por Deus, chamado por Deus, que ele fosse, né, socorrer o seu povo, a tribo de Manassés. E é interessante que Gedeão, um homem comum, ele estava lá no campo, ele estava limpando o trigo junto com o povo. E ele, né, como que eu vou conduzir? Aí ele fala: Senhor, vamos fazer o seguinte, se realmente sou eu o escolhido, hoje à noite eu vou colocar o velo, né, o couro de um animal, o couro curtido. Eu vou colocar lá na eira, a eira era o terreiro, né, onde secava o trigo, a cevada, e ali então eu vou colocar o velo e durante a noite o orvalho deverá cair somente no velo e o entorno vai ficar seco. Se isso acontecer, eu acredito que é o Senhor que está me mandando. Foi dormir, quando acordou, num ato, espremeu o velo, um copo de orvalho e o resto seco, esturricado. Ele falou: Senhor, não estou contente ainda, né? Essa noite eu quero que o Senhor faça o contrário, se realmente sou eu. E de fato, pôs o velo, choveu, né, orvalhou ao redor e o velo permaneceu seco. Ele ainda não satisfeito, né,
se apresentou diante de Deus com um exército numerosíssimo, um exército, né, de muitos mil homens. E Deus vai fazer uma experiência com ele. Vai fazer assim: se você for com esse exército numeroso, né, com tudo isso de soldado, você vai dizer que você foi o vitorioso. Mas quem vai ganhar sou eu, o vitorioso sou eu, o general sou eu. Então, faz um aviso para esse pessoal e diz para eles o seguinte: quem estiver decidido a fazer por Deus, fica. Quem estiver querendo ser agradável a mim, querendo fazer média comigo, pode ir embora. Ficou só 10 mil. Aí Deus falou assim: ainda é muita gente. Leva esse povo todo na beira do rio e manda beber água. Quem beber a água na mão, tomar a água e beber na mão, separa. Quem se ajoelhar e beber que nem cachorro, manda embora. Né? Sobrou 300. Aí Deus vai dizer para ele: esse é o seu exército. E Deus vai com ele e ele vai ser vitorioso. Então as histórias dos juízes são esses fatos impactantes, né? Esses fatos onde Deus revela o seu poder e a sua fidelidade. Esse é o livro dos juízes, né? O esqueleto dele é isso aí: pecado, né? Infidelidade, arrependimento e salvação. Então, monta essa equação na sua cabeça, no seu coração, leia o que está na apostila. Não dá para a gente, né, esmiuçar mais ainda, depende da leitura. É leitura histórica, né, até agradável. A história de Sansão é muito interessante, né? A história de Jefté, né, também é muito impactante, né, principalmente pelo juramento que ele faz, que acaba, né, assim, colocando a filha dele numa situação delicadíssima. Deixo por aqui, para a gente, na próxima oportunidade, já usar para falar sobre o livro de Ruth. Né? O livro de Ruth são 4 capítulos. Né? É uma conexão para entrar no período da monarquia. Então, guarda isso aí. Dá uma lidinha na apostila e leia o livro na sua Bíblia. Aproveite, não pode estar saindo muito mesmo, faz uma leitura, trechinho por dia. Qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.